Olá, irmãos, boa tarde, tudo bem? Hoje eu fui designado de passar o meu entendimento sobre o primeiro capítulo do livro Adoração Bíblica que nós estamos estudando. Então vamos lá, já no prefácio, o autor ele descreve a nossa correria semanal, não é? Para a gente conseguir estar no domingo na igreja. E se você é do Ministério de Louvor, isso ainda é muito mais intenso, né? Se você ainda está escalado, é mais ainda. Mas a pergunta que fica é: por que de tudo isso? Por que nós estamos fazendo isso, né? Ele diz que este livro é para todos aqueles que se encontram em uma rotina dominical vazia. Eu achei bem pesado ele utilizar essa frase, uma rotina dominical vazia, né? Sinceramente, eu não acredito que esse seja o nosso caso, porque eu percebo grande preparação para que tudo funcione, e não apenas uma preparação técnica, uma preparação alicerçada em jejum e oração, né? Mas é claro que ninguém é tão bom que não possa melhorar. Então, o texto que nós ficamos foi o culto e a adoração que Deus almeja. E eu já adianto que esse capítulo é pedreira, né? Aqui o autor, ele não faz questão de passar a mão na cabeça de ninguém. Ele cita no texto o encontro entre Jesus e a samaritana, onde Jesus é questionado por aquela mulher sobre o local que seria correto de Deus ser adorado. Está em João capítulo 4, versículo 20, que diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Só que a questão não é o lugar, é o adorador. O texto diz no versículo 23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, o foco não está no lugar, o foco não está nos instrumentos ou enquanto nós gastamos em tudo isso, e sim na verdadeira adoração. Há também uma crítica sobre a dicotomia da vida cristã e da vida secular, né? Porque todos nós temos uma vida secular com atividades comuns, trabalho, família, e uma vida espiritual, né? Uma vida com tudo aquilo que nós fazemos para a igreja, com o nosso devocional, com o nosso estudo bíblico e tudo mais. Mas a pergunta que fica é: será que deveria ser assim? Será que deveria haver essa divisão? Porque Mateus 18:18 diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, quando há uma adoração verdadeira, não há separação. Tudo é espiritual. E o externo, aquilo que as pessoas veem, é somente um reflexo da transformação avassaladora que está acontecendo em cada um de nós, que decidimos ser um desses tais, os tais que o adoram em espírito e em verdade. E por fim, o autor faz uma crítica aos teólogos de Westminster, quase que não sai, né? E eles compuseram uma famosa confissão e catecismo no século XVII. Para esses teólogos, o principal alvo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. E não que isso seja errado, mas o problema está no alvo do homem, na centralidade do homem. Como se, inclusive, para isso, Jesus tivesse que morrer na cruz, somente para que Deus fosse adorado pelo homem. Então, o foco não deve estar no que o homem pode oferecer. O foco deve estar no que Deus é digno de receber. E antes mesmo de ser adorado pela humanidade, os anjos e todos os seres celestiais já o adoravam. Então Deus não é um mero espectador passivo
da nossa adoração. Ele é perfeito em santidade e devemos-lhe tudo o que exalta a sua dignidade. Então, a conclusão desse capítulo, pelo menos na minha opinião, a conclusão que fica é muita coisa, mas as reflexões deveriam ser: por que nós fazemos tudo isso? Né? Qual que é o objetivo de fazermos tudo isso, de toda essa dedicação? E qual que é o culto que nós estamos prestando a Deus? E por fim, quem é o centro da nossa adoração? O que nós fazemos é sobre nós ou é sobre Ele? Não é? Então, reflexões para nós. Eu espero que eu tenha sido claro e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de nós. Amém, queridos? Deus abençoe.